A gente segue falando sobre gripe, agora olhar para um setor que tradicionalmente nesse final de ano é bastante procurado. Infelizmente a gente não teve uma movimentação muito grande no ano passado por causa da pandemia. O pico da pandemia era muito mais forte no ano passado nesse momento, mas agora tem também o surto da gripe. Vamos falar sobre o setor de bares e restaurantes. Contato aqui na Band News FM com o presidente executivo da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Paulo Solmuth. Paulo, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Um prazer enorme estar falando com você e com o seu público. Paulo, antes da gente falar especificamente sobre esse final de ano, como é que vai ser funcionamento, as medidas sanitárias, eu queria puxar primeiro esse assunto, o surto de gripe em São Paulo. Acho que todo mundo aqui já conhece alguém ou tem alguém na família que ou tá resfriado ou tá com gripe, tem sentido os sintomas, e é uma preocupação também, tá? A gente tem notícias de funcionários de bares e restaurantes que estão com gripe e isso tem afetado até o funcionamento desses estabelecimentos. Qual o panorama que a gente tem no setor hoje em São Paulo em relação à gripe? Pois é, Sandro, a gripe, né, a influenza, ela veio com uma velocidade incrível. Ela até nos surpreende até mais do que a própria coronavírus, o Covid, porque o que acontece? Ela parece transmitir antes dos sintomas, então isso muitas vezes um funcionário, alguém chega e ele demora 1, 2 dias para aparecer o sintoma e isso já espalha na equipe. E a única solução que a gente tem é recomendar os cuidados, né? Os cuidados médicos típicos de uma gripe, mas especialmente que ao primeiro sintoma não saiam de casa os funcionários. Nós estamos tendo dificuldades, às vezes, algumas casas perderam 4, 5 funcionários. Tem um exemplo até de casa que fechou no Brasil por ter um grande surto de influenza. A boa notícia é que tem durado pouco, 2, 3 dias, um ciclo mais difícil para a pessoa, e também que não temos nenhuma notícia de Ômicron. Todos os afastamentos que nós estamos tendo são de influenza. E essa também é a orientação que vocês têm passado para os bares, para os restaurantes. No caso dos estabelecimentos maiores, você até tem ali uma equipe que você consegue remanejar, mas os menores às vezes não tem jeito, às vezes mantém ali um funcionário com algum tipo de sintoma, o que parece ser uma medida emergencial que pode dar certo, se segura, mas daqui a pouco você acaba contaminando toda a equipe. A orientação é essa: se tem alguém, bar, restaurante, mesmo que pequeno, não tem jeito, tem que ser afastado, né? Com toda certeza. Primeira coisa, a orientação é para o cidadão e para o funcionário. Com qualquer sintoma, não sai de casa. Pode ser Covid, pode ser influenza. Nós temos que ter uma responsabilidade social coletiva e esse é uma precaução muito importante. Se sair de máscaras, né? Agora, nos restaurantes, nós temos que afastar o mais rapidamente essas pessoas. Como eu disse, muitas vezes elas já contaminam antes de ter os primeiros sintomas ou de nos alertar com relação a esse. E o pequeno estabelecimento, Sandro, você conhece bem a realidade nossa, né? Faltou um caixa, faltou um cozinheiro, o dono tem que se virar, né? Ocupar aquela posição. Óbvio que a gente busca o famoso extra, né? E aí é bom que a gente tem hoje o trabalho intermitente que permite contratar por horas. Então tem coisas positivas que nos ajudam nesse momento. Mas é sempre uma correria de última hora, né? O movimento está muito bom, nós fizemos um mês de dezembro espetacular, então casa cheia, quando falta um funcionário, o aperto vem para o dono e a gente tem que correr atrás de uma solução. Bom, e esse é um ponto importante para a gente, antes de chegar no final do ano, estamos aí encerrando 2021, 2020 um ano que todos os setores da economia foram impactados, setor, e os bares e restaurantes entram também, setor de turismo, de serviços, muito impactados. O fim do ano passado foi difícil e você falou um dezembro muito bom. Que balanço que a gente consegue fazer de 2021, um ano que a gente teve o pico da pandemia ali para março, foi o momento com o maior número de, infelizmente, casos, mortes, e chegamos no fim do ano com uma reabertura, com uma flexibilização do Plano São Paulo, da quarentena. Imagino que não deu para recuperar ainda, mas qual é o balanço de 2021? Bom, como você bem disse, nós sofremos muito, pagamos uma conta que a gente considera até injusta e desproporcional pelo bem coletivo.
E isso durou até final de março, como você bem destacou. Em abril começamos a derrubar as restrições, mas só mesmo a partir do segundo semestre, julho e especialmente agosto, é que o movimento voltou e voltou com mais força, o que nos permitirá encerrar o segundo semestre deste ano com um faturamento real 3% acima do que o segundo semestre de 2019, uma coisa que estava fora do nosso radar. O movimento está muito bom, as casas estão cheias, tem que fazer reserva para encontrar lugar nos bares e restaurantes, as restrições caíram, agora tem muita dívida ainda, né? Nós estamos com 50% dos bares e restaurantes com dívidas atrasadas. Estima-se que vamos tomar aí mais 2 a 5 anos para pagar essa conta. Então, estamos felizes com o movimento, o consumidor voltou com força. Tem uma pesquisa internacional muito interessante que foi feita, inclusive, no Brasil, que aponta que 74% dos brasileiros valorizam muito mais hoje bares e restaurantes do que valorizavam antes da crise. Então, há legados, há muito sofrimento, mas o bom é que o cliente voltou e a gente está com as portas abertas, sem restrições. Dentro desse cenário, a gente até noticiou há pouco, a inflação pesou para todo mundo, diminuiu o poder de compra das pessoas, inflação aí na casa dos 10%, e nos alimentos ela é muito alta, isso, claro, influencia justamente o setor, todo mundo, mas impacta bastante o setor de bares e restaurantes. Isso travou um pouco essa retomada, aumentou muito o preço do produto final, o preço para o consumidor? Com toda certeza. Agora, de novo, você está me dando uma chance de falar de mais uma contribuição importante que o setor de bares e restaurantes está dando para a sociedade. A inflação esse ano bateu quase 11%, né? O último indicador fechado aí é 10,74%. No bares e restaurantes, seguramos os preços e está em 7%. Mas por que isso foi possível com a energia subindo acima de 30%? O aluguel em junho chegou a ter um reajuste de 37%. Nós tivemos um aumento de alimentos na ordem de 9%. Nós conseguimos fazer essa contenção, primeiro porque precisávamos, né? O consumidor está de bolsa apertada e a gente quer ir dentro de casa. Segundo, que foi possível parte desse esforço porque a gente saiu da crise mais produtivos. Nós tivemos que rever processos, o cliente está mais digital, o que facilita, às vezes, no QR Code, um atendimento mais rápido, ele se informa antes sobre o cardápio, e também revisamos os processos, treinamos mais, tivemos que diminuir muito a equipe durante a pandemia e aqueles que ficaram precisaram ser muito treinados. Então, onde 10 trabalhavam, hoje a gente produz a mesma coisa com 8, gerando um pouco menos de emprego, é claro, mas sendo capaz aí de equilibrar essas contas com uma inflação tão dura como a gente está vivendo no Brasil. Bom, a gente está conversando aqui na Band News FM com o presidente executivo da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmuth. Paulo, a gente está há 2 dias aí da virada do ano e muitas capitais, incluindo São Paulo, tem o cancelamento das festas públicas, vamos dizer assim, de Réveillon, mas tem as festas particulares em São Paulo, teremos Réveillon e bares e restaurantes também em São Paulo funcionando. E quais são as regras? Dá para encontrar ainda algum lugar, você falou na reserva, para passar a virada do ano? E quais são as regras obrigatórias? Tem que ter passaporte da vacina ou não? Máscara? Olha, a questão do passaporte da vacina, felizmente em São Paulo, ele foi revisto. Acho que é importante que a gente, essas medidas muitas vezes, ainda mais em São Paulo, nós estamos com mais de 100% da população adulta já tendo tomado as 2 doses. Você coloca um passaporte, na verdade, acaba gerando transtorno operacional, aglomeração e dificuldades e custos para nós, né? Então, felizmente, São Paulo adotou o bom senso. Muitas vezes esse bom senso não prevaleceu no Brasil. Por exemplo, o estado do Ceará foi na linha oposta, gerando muito problema, queda de faturamento por burocracia na entrada, Paraíba a mesma coisa. Então, mas a maior parte do Brasil a gente opera sem passaporte, assim como São Paulo. A questão agora é, se for fazer uma casa, uma festa e tiver condições de testar antes, como eu vi inclusive em algumas matérias sugerindo isso, alguns médicos, seria ótimo, ainda mais agora em São Paulo que está se disponibilizando os testes para influenza, como vocês destacaram. Qualquer oportunidade de cautela, ela deve ser aproveitada para uma segurança maior. Mas os bares e restaurantes, felizmente, não tiveram um único caso de surto entre funcionários e entre clientes no longo desses quase 2 anos de pandemia.
significa que os protocolos adotados têm sido suficientes para garantir a segurança daqueles que estão frequentando bares e restaurantes. Não, acho que muita consideração com o outro, não sair de casa com qualquer sintoma, usar máscaras e divertir com cautela, especialmente entre os seus amigos, aqueles que você tem confiança que já tomaram as doses de vacina e que são cautelosos com relação à transmissão dos vírus. Uma última pergunta, Paulo. Antes só, é importante destacar para o ouvinte, né? Em São Paulo, eu falei aqui das festas da virada, bares e restaurantes vão ter os eventos e não tem a obrigatoriedade do passaporte, mas só para lembrar os ouvintes, eventos com o maior número de pessoas, passou ali de 500 pessoas, aí a gente está falando não de bares e restaurantes, de festas, grandes festas de Réveillon, nesse caso é obrigatório, mas para quem for curtir um bar, para quem for só jantar no Réveillon, não é obrigatório. Última pergunta, Paulo, a gente está na discussão do carnaval, a prefeitura ainda não bateu o martelo, ao que tudo indica, por exemplo, a gente tem grandes carnavais como Salvador, esse já está cancelado, o carnaval de rua, mas bar é um setor muito procurado no carnaval, com festa também. Como é que está a discussão com o governo de São Paulo para a realização de carnaval no ano que vem? Olha, nós estamos encontrando em São Paulo, tanto na capital quanto no estado, muita serenidade dos líderes, né, do governador, do prefeito, dos prefeitos, na tomada de decisão. A grande preocupação primeira foi a Ômicron, né, como é que ela se comportaria no Brasil, e até o momento nós temos tido um sucesso incrível, né, cada dia menos óbitos, menos contaminação, e nós vamos ainda trilhar mais quase 2 meses aí até o carnaval. Há tempo de vacinar muita gente. Alerto aqui para quem não tomou a primeira dose, vá atrás dela, não deixem de tomar a segunda dose de reforço, porque é isso que poderá nos dar a tranquilidade, ou manter a tranquilidade que nós temos hoje. A nossa crença é que as medidas atuais possam ser suficientes. Se a Ômicron não emplacar no Brasil, que a gente imagina que não acontecerá, pela essa enorme cobertura vacinal, nós somos hoje pódio mundial de vacinação e vamos provavelmente ocupar o primeiro lugar, porque uma população que 96% das pessoas querem se vacinar. Essa é a melhor defesa. Então, acho que a serenidade que o assunto está sendo tratado em São Paulo é a que nós queremos. Vamos decidir juntos, com calma, com indicadores, com a ciência, observando os movimentos, e eu torço muito para que o carnaval aconteça, com os cuidados necessários. Alguns lugares já, como você colocou, Salvador, sem acontecer, o Rio de Janeiro preservou os fogos e proibiu a música. Acho que esse tipo de cautela, tomando as decisões aos poucos e com bastante observação da ciência, do que está acontecendo nos indicadores, vai ser suficiente para a gente superar esse desafio que é passar pelas deliciosas festas de carnaval com a segurança que a gente todos desejamos que isso aconteça. Paulo Sumuti, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, muito obrigado, uma boa virada de ano para você, que 2022 seja melhor para todo mundo. Um abraço e a gente, claro, volta a conversar ao longo do próximo ano. Obrigadíssimo, Sandro, a toda a equipe aí da Band News, sempre muito bom poder falar com vocês e desejar a todo mundo, né, um 2022 de muita paz e saúde, que a gente possa caminhar em frente com mais tranquilidade do que foram os 2 últimos anos. Obrigado, Paulo, um abraço.